Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como que o ser humano ele reage diante do desconhecido, né? Diante do inexplicável. Como que a gente reagiria no caso? São suposições, claro, né? Vamos conversar aqui com base de hipóteses, mas é um assunto que eu gosto bastante, especialmente por gostar bastante de Lovecraft, especialmente por gostar bastante do temas de alienígenas, dessa discussão como um todo. Eu não sei muito bem se eu acredito ou não, mas eu gosto de pensar em como que o ser humano reagiria diante da possibilidade dessa existência, né, de que essas coisas viessem a acontecer. Então, tendo como base um pouquinho Lovecraft ali no caso, vamos pensar assim, o seguinte: uma família ela sai de casa, ela mora numa fazenda, zona rural, encontra um meteorito de cor estranha que começa a mudar o comportamento de todo mundo, começa a alterar as coisas ao redor de uma maneira que não se pode explicar. É uma maneira completamente diferente do normal. Ou então, umas pessoas elas encontram uma civilização escondida que faz cultos para deuses monstros, né, para deuses antigos, criaturas malignas, perversas, que deixam os homens insanos, começam a enlouquecer as pessoas que vieram de tempos remotos, esconder no oceano, né? Enfim, como que o ser humano reage diante daquelas coisas que ele não pode explicar? Eu gosto bastante dessa discussão, dessa argumentação, e eu entro várias vezes nesse assunto com alguns amigos e com algumas pessoas próximas. Quando a gente fala sobre alienígenas também, vamos supor que hoje, nesse dia, a gente tá aqui tudo bem, tá assistindo uma TV, tá tranquilo, lendo um livro, e de repente você recebe a notícia de que uma nave acabou de pousar em alguma parte do mundo. Como que a gente reage a isso, né? Como que o ser humano encara essa possibilidade de que exista algo que ele não consegue explicar, de que existe algo diferente no mundo, algo com o qual ele ainda não sabe lidar, né? É muito bacana pensar nisso, porque nem todo mundo consegue reagir bem a isso. Nem todo mundo ia lidar tranquilamente com essa possibilidade, nem todo mundo ia conseguir conviver com aquele mundo, que poderia causar uma onda de suicídios, inclusive, um desespero em massa, né? A gente sabe que nós, como seres humanos, já somos facilmente influenciáveis por situações atípicas. A gente está vivendo agora, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, mas, enfim, em 2020 a gente viveu aqui a pandemia do coronavírus, que já é uma situação atípica, né, estamos vivendo ainda no momento que eu estou falando, é uma situação completamente atípica e que afeta muito do comportamento, muito do psicológico e do emocional do ser humano. Então imagina se acontece uma coisa como essa, né? Como que seria, por exemplo, para as pessoas que são muito religiosas para lidar com um alienígena chegando aqui? Ou para lidar com um culto que invoca uma criatura, por exemplo? Será que ela vai conseguir justificar aquilo como uma coisa não divina, como uma coisa infernal, abissal, por exemplo? Ou será que ela perde a possibilidade, a capacidade de justificar aquilo, né? Será que ela consegue trabalhar aquilo de uma maneira mais branda, amenizar aquela situação, entender que aquilo é um novo normal, né? Que aquilo está acontecendo, que ela vai ter que se adaptar, né? Como que a gente se deixa afetar nisso, né? Recentemente eu vi um filme pela Netflix chamado O Silêncio, que ele é bem bacana nesse quesito porque ele mostra um pouco dessa adaptação forçada de como as pessoas podem perder o rumo com ela, né? A gente está falando sobre um cenário que alguns exploradores eles estão escavando, né, uma caverna de 300 metros de profundidade e de repente eles encontram umas criaturas que elas não enxergam, né, elas são guiadas pelo som, porém elas são famintas, né, elas devoram o ser humano, elas matam ele mesmo, estripam, cortam, é uma cena bem grotesca, e elas botam ovos dentro das pessoas, é por isso que elas machucam as pessoas. Porém elas não enxergam. E quando elas saem de lá, são milhões de criaturas dessa. E de um dia para o outro, o ser humano está vivendo uma crise enorme no mundo, né, nesse filme, e ele tá tendo que se adaptar àquilo sem entender muito bem o que aquilo significa, entendeu? Ninguém nunca esperou que aquelas criaturas existissem. E aí a gente acompanha uma família na história que tá tentando lidar com isso. Ela tá tentando entender a situação, né, entender que as criaturas estão lá, e vamos supor, tá tudo bem com eles de um momento, e aí de um momento pro outro eles começam a perder tudo que eles tinham. Eles têm que sair de casa, eles têm que fugir pro campo, e eles estão seguindo um tio ali no caso, e esse tio sofre um acidente de carro e não tem como ligar pra saúde, não tem como chamar uma ambulância, não tem como chamar um bombeiro, porque tá todo mundo trabalhando nesse resgate, nessa situação caótica que o mundo se tornou naquele filme. E aí ele fica abandonado pra morte e ele ainda se sacrifica como um herói ali pra chamar a atenção, fazendo barulho, para que as criaturas fossem até ele. E a família sai dali
E assim, eles não têm muito tempo do luto, eles até têm que sacrificar um cachorro, por exemplo, porque o cachorro não consegue deixar de fazer barulho. Eles precisam sacrificar o animal também para dar continuidade. E o luto, né, que deveria existir nessas duas perdas, por exemplo, ele acaba sendo diminuído, ele acaba sendo encurtado, quase que inexistente, porque a situação ela é muito mais complexa, muito mais caótica do que o normal. E aí essa família vai para um outro local e começa a tentar entender, né, o que está acontecendo, tentar entender como é o mundo a partir daquele momento. Ah, a gente vai ter que viver em silêncio, a gente vai ter que nem mesmo sussurrar. Eles têm uma filha que tem deficiência auditiva, e então por isso eles já se comunicam por sinais, e isso se torna prioritariamente importante. É o mais importante que eles têm, essa comunicação, porque é a única comunicação que sobrou. E aí eles estão tentando encaixar, então, a vida que eles tinham dentro desse novo contexto, desse novo normal. Que é uma coisa que a gente está discutindo bastante nesse período do coronavírus, né? Muita coisa mudou no mundo, muita coisa está diferente do que era antes, e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de se adaptar a isso, é natural. E como que a gente encaixa, então, essas mudanças dentro daquilo que a gente vive? Como que a gente encaixa aquilo que é desconhecido para nós, né? Essa incerteza, essa insegurança do amanhã, dentro do que eu estou vivendo hoje, né? Como que eu faço para isso ser mais brando para mim, para amenizar essa dor? Como que eu lido com isso? E claro, o coronavírus é uma coisa que a gente está vivendo. Eu estou comparando aqui para a gente ter uma noção. Mas o intuito dessa argumentação, dessa conversa, dessa série de vídeos que a gente terá, é para falar sobre coisas que a gente não consegue explicar. Porque a gente consegue explicar uma doença, uma pandemia, um vírus que se espalha rapidamente. Já aconteceu antes e muito provavelmente vai acontecer depois também. São coisas que são constantes na humanidade. Mas vamos supor, então, dentro da ideia do Lovecraft, como que você consegue lidar com, né, falando sobre a cor que veio do espaço, a cor que caiu do espaço ali no caso, que teve uma adaptação cinematográfica de 2019, que não é tão boa, é do estúdio do Elijah Wood, mas eu assisti para poder comentar aqui também. É bacana, eu achei um filme interessante, mas não é ainda o que o Lovecraft merece pro cinema, claro. Porém, toda adaptação é sempre bem-vinda. E ali, no caso, cai um meteorito na fazenda, foi o primeiro exemplo que eu usei no começo desse vídeo. E esse meteorito ele tem uma cor, e essa cor começa a mudar as coisas. Essa cor é o terror do filme. Não é o monstro em si, não é a criatura, não é o que ela faz, é a cor. A ideia de existir algo que é inexplicável, né? No livro, no caso, ele diz que é uma cor que não existe. Depois no filme a gente vê que é meio púrpura, eles fizeram, ficou bem bacana assim, o efeito. Mas, como é algo que eu não posso explicar, como que eu consigo me adaptar àquilo, né? Como que eu posso ajeitar a minha vida para caber dentro de uma coisa que eu ainda não sei que tamanho tem, né? De uma realidade que ainda está sendo moldada, que eu tô tentando entender como ela funciona. Então é essa que é a base dessa nossa conversa, né? Como que é o ser humano diante daquilo que ele não consegue de forma alguma interpretar, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo. Até ontem não existia isso, até ontem não existia um monstro aqui, até ontem não existia um alienígena aqui, até ontem não existia um vírus aqui que faz com que todos nós fiquemos, né, trancados dentro de casa. Até ontem isso não existia. Como que eu lido com isso a partir de agora?